Nós estamos sós, né? Pra gente se ajeitar aqui. Coloquei um óculosinho para ficar parecido com você. Ah, Mentira que não foi. enxerga mesmo. Não tô enxergando também muita coisa, não. Ai, ai, vamos ver quem que vai atrair. Daqui a pouco a galera começa a entrar. Como é que estão as coisas aí? Tudo bem, aí entrou o Marquinho, lateral esquerdo. Né? Marcelo Hoje, Augusto. a galera tá entrando aí, ó. Fernando. O Marquinhos tá trabalhando com escolinha, fazendo um ótimo trabalho lá em Recife. Eu tenho acompanhado ele no Facebook, no Instagram. Eu tenho acompanhado. Deixa eu Trabalho ajeitar esse negócio aqui também. lá na igreja também, né? Muito importante, muito interessante. É, aí entrou um amigo aí também lá do Rio, ó, o Wallace. Felipe Esse Wallace. Wallace, amigo meu lá do Rio, já a gente jogava junto, lá de Jacarepaguá, só fazia gol espírita. Só gol espírita que ele fazia. Em cima da linha de fundo, ele dava um bico, a bola fazia uma curva e entrava, né? Pô, Lala, mais um gol espírita. Eu falei pra ele, ó, se tu entrar, eu vou contar a tua história do gol espírita. Aí ele falou, quero ver. Não. Vou começar a Entrando. introduzir o assunto. Abraço, Marquinhos. Começar a introduzir o assunto aí. Como é que tá a escolinha aí em Brasília? Como é que estão os projetos? Pois é, cara, eu tô agora só estudando, né, fazendo a parte das licenças da CBF e eu dei um tempo na escolinha, né? Não estou mais com a minha escolinha, que é a escolinha Beira Lago. Estou só aprimorando aí ajudando alguns professores, ajudando alguns treinadores, como o pessoal lá de Anápolis, que não vale a pena a gente ficar falando os nomes para não criar ciúme, né? Mas alguns professores me pedem, às vezes eu faço análise de alguns jogos e mando, do campeonato de Recife também. Aí eu estou aí estudando, aprendendo, ajudando as pessoas, mas a parte da escolinha realmente o meu último contato com essa parte foi agora no curso da licença C da CBF, que é um curso voltado justamente para escolas de futebol, né? Gestão de escolas de futebol, desenvolvimento de talento, que é exatamente a nossa pauta da nossa conversa hoje, né? O Sherpel aí é o Lucas, teu filho que entrou? O Lucas está aqui comigo. Abraço, Lucas. Eu tenho visto aí o Lucas também, tá capa de revista, né, Edu? Inteligente demais, né, não? Boa. Moleque estudioso, né? Sei que ele puxou. Deixa quieto. Aí, ó, tá entrando aí também esse menino aí, o Hector Gabriel, fez curso comigo também na CBF, curso da licença C lá em Goiânia. Vai entrar uma galera do curso aí também que vão ter interesse pelo fato do nosso conteúdo hoje ser exatamente o conteúdo do curso, né, Edu? Então, vamos começar a falar aí, tem pouca gente, mas pelo jeito eu acho que você deve estar com o horário meio apertado, né? Que aí fica salvo, depois a galera, quem quiser ouvir, eles assistem aí a nossa conversa, mesmo sem ser ao vivo. Então, a gente primeiro tem que falar de você, né? Não tem como a gente iniciar o assunto da escolinha antes de você falar quem é você, falar para a galera que não teve o prazer de te conhecer ainda. Fala um pouquinho, resume um pouquinho da tua carreira aí. O goleiro foi paredão ou mão de quiabo? Não, tô dando. Até o Carlos da Poca, da Luva Poca, entrou aí. Um abraço, Carlos. Não, fui goleiro, consegui jogar em alto nível, em alto rendimento, graças a Deus. E comecei minha carreira numa escolinha, inclusive que nós jogamos junto na escolinha do JJ, lá na Nova Terma, Safra. escolinha Nova Safra de futebol. Um momento da minha vida que eu consegui não só aprender a jogar futebol, né? Aprender a ser goleiro, porque eu era atacante, sabe disso. Virei goleiro na escolinha, mas também formar meu caráter, formar meu espírito competitivo, né? Desenvolver minha coordenação motora, que isso tudo que a gente vai conversar hoje é sobre escolinha e esses fatores fundamentais, né, nesse momento. Verdade. Inclusive, é um assunto até que eu acho que
hoje em dia é um assunto da moda, né? A gente vivenciou isso na nossa época lá, a época era bem diferente. Eu até gostaria de saber sua opinião se fosse hoje. Nós tivemos um professor lá, o JJ, que era um fenômeno. O JJ era sensacional. Mas será que aqueles métodos dele de aplicação de aulas, de cobrança, hoje, eu nem sei se o JJ está vivo ainda. Naquela época, nossa, ele já era velho. Deve estar com uns 90 e pouco, né? 96, por aí. Então, um guerreiro. Mas, então, Edu, aqueles métodos dele de cobrança, que era, naquela época não tinha negócio de, não tinha bullying, né? Quer dizer, não tinha. Tinha o bullying, mas ainda não era comentado dessa forma. Você acha que hoje, aquele método dele de ensino dentro de uma escola de futebol, conseguiria trazer crianças, atrair, porque o ensino, a parte tática, técnica, tudo a gente sabe que era indiscutível. Mas aquele jeito, você acha que ele daria certo hoje, se ele estivesse abrindo uma escola hoje? Não, Léo. Hoje a própria lei não permite mais que as crianças sejam chamadas a atenção, né, da maneira que eles nos chamavam. Era um cara que tinha linguagem da rua, né, linguagem do futebol, falava de forma, às vezes, agressiva, de palavrões. Hoje essas ofensas não são aceitadas mais pelos pais. Era uma outra época também, de que crianças iam menos com seus pais nas escolinhas de futebol. Se pensava menos na carreira, né, que eu acho que hoje é um problema a ser enfrentado pelos treinadores, né? Essa questão da expectativa dos pais, dos parentes, dos amigos, de que o garoto vai ser um Neymar. E isso acaba atrapalhando muito a evolução do atleta. Porque, para mim, a minha opinião, o garoto, né? Atleta não, ele só passa a ser atleta depois dos 13 anos. Eu acho que dos 7 aos 13 anos, a criança, né, o menino, ele tem que ter suas etapas de brincadeira, né, ter um treinamento mais lúdico, ter a questão mais do desenvolvimento do cognitivo, ter a questão também do desenvolvimento da coordenação motora. E muitos a gente tem visto aí muitos já competindo nessa idade, né? E eu acho muito perigoso e muito ruim para o futebol isso. Eu queria ver mais as escolinhas trabalhando mais esses fundamentos do futebol, né? De passe, condução, domínio, do que muito parte tática. Acredito e respeito na evolução da parte tática dos atletas também. Tem o Maurinho aí que entrou, trabalhou há alguns anos na escolinha de Barcelona, que você também foi professor. E eles têm aí eles têm a característica de uma formação, de um jogo tático padrão, e não deixa o atleta, o menino, perdão, né? O menino desenvolver o futebol dele, né? Enfim, eu bato nessa tecla de que a gente tem que ter um pouco mais de calma, né? Menos empolgação nesse trato com esses meninos, esses garotos, informação. A gente tem a obrigação de educar eles. Muitos chegam nessas escolinhas sem educação nenhuma, né? Sem o limite dos pais. E eu acredito que é importante que o professor não seja um JJ, né? Não é o tempo, não é o momento de ser um JJ, né? Não se permite mais as leis do país de que a criança seja chamada de forma agressiva, se crie apelidos, né? Eu tenho uma história aí para contar. Vamos quebrar o gelo. Tu lembra aquela vez que nós levamos o Claudinho para fazer um treino lá na escolinha? O Claudinho era o surfista que tinha lá na área, o Lourinho. Claro. Aí a gente jogava naquele campo de barro, né, Edu? A bola não parava 1 minuto, quicava o tempo todo. E a gente botava ela no chão. O JJ mandava. Bota a bola no chão, bota a bola no chão. E a bola veio quicando, o Claudinho ficava quicando junto com a bola e não pisava na bola. Aí o Jota falou assim: meu Deus, quem trouxe esse garoto? Isso parece uma bailarina egípcia. No meio do treino. Tu já pensou se é hoje? Ele sai de lá de algema, não sai? Travou. Conseguiu me ouvir aí ou travou? Conseguiu me ouvir, Edu? Acho que travou, galera.
Peraí. Vou chamar o Edu de novo. Conseguiu me ouvir? É que travou. Aquela época que o Claudinho também tão ruim de bola e a internet oscilou, né? A internet travou igual ele. Ó, quem tá aí? Tu viu aí quem entrou aí? Sou eu, boludo. Costa. A Costa, Getúlio. A Costa. Também. Nossa, o Astro aí. Cael, o Astro. Esse tá Muse aí é o Rodrigo? Deve ser, cadê Muse 79? É ele. Ele entra sempre e manda um hashtag Boo. Ele mandou Joseph. Hoje não se tem nem mais esses campos, né, cara? A gente tinha um campo no Aterro do Flamengo, tinha árvores e um poste de iluminação que tinha que driblar, não só os jogadores, mas também o poste. De vez em quando um dava com o peito na árvore, dava com a cara na árvore, né? Pô, trabalhava muito o cognitivo, né? Pô, demais, pô. Aquela molecada lá era muito boa. E eu acho que hoje nem nas comunidades mais tem campo de terra batida, todo mundo já com seus campos de grama sintética. Dá para se desenvolver melhor o passe, né? Coordenação motora do menino. É verdade. Aí, querendo fazer pergunta aí, ó. Manda aí, Costa, escreve aí. Ele deve estar pedindo para a filha dele escrever, porque ele escrever Uruguai, escrever ainda nesse negócio aí, vai sair tudo errado. Ele manda áudio para mim, tá louco, Lio, não consigo escrever, não. Estamos aguardando a Coxinha. Se quiser, manda o áudio aqui no WhatsApp que eu traduzo aqui. Então, Edu, o que você tinha falado aí, cara, você falou aí sobre as metodologias, né, que hoje em dia o pessoal está tentando exigir muito da parte técnica, da parte tática das crianças, e isso aí é verdade. E lá no curso da CBF, cara, o da licença C, a gente aprende que a gente não pode deixar de fazer a parte lúdica, né, que as crianças têm que aprender brincando. O treino tem que ser atrativo, para a criança gostar. E o mais importante, cara, porque antigamente, na nossa época, a gente tinha a nossa escolinha do JJ, que a gente ia, mas depois a gente ia jogar no nosso time lá, que era na rua. A gente dava sorte de morar lá onde tinha aquele campinho no aterro, mas seria a rua das outras pessoas. E a gente desenvolvia tudo aquilo, igual você falou, com os problemas do meio ambiente. A gente tinha a grama ruim, a gente tinha o barro ruim, a gente tinha a chuva, a gente tinha a árvore que a gente tinha que driblar, a gente tinha aquela bola dentão de leite que quando batia na gente ardia pra caramba. Cheio de problema a gente tinha, que a gente tinha que solucionar, desenvolver através da nossa criatividade. Hoje em dia, nas escolas, as crianças não têm essas dificuldades mais. É aquela graminha sintética que você falou, a bola é a melhor possível, tudo padronizado, coletinho e tudo. E aí, aonde que essas crianças vão desenvolver o cognitivo se não forem exigidas através de treinamentos, né, que existem vários hoje, pelos professores, para que essas crianças desenvolvam essa criatividade, esse desenvolvimento cognitivo. Isso aí é muito importante. Eu nesse curso da CBF que eu fiz, eu achei sensacional em saber, porque você sabe, você já até chegou a dar treino comigo aqui na época que eu tinha minha escolinha, eu sempre me preocupei com isso. Mas eu fui fazer o curso da CBF e vi que tem uma iniciativa para que vire uma coisa, não digo padronizada, porque nem todos vão poder fazer esse curso, mas que a informação chegue para essas pessoas, porque eu acho que um dos problemas do nosso futebol brasileiro é justamente esse. A gente perdeu aquela molecagem, aquela malandragem que a gente tinha da rua, que a gente perdeu os campos de várzea, perdemos tudo, entendeu? E o Acosta não para de mandar pergunta para nós aqui, ó. Mas comenta sobre isso aí, o que você acha? Se realmente o meio ambiente ajuda ou dificulta na formação do desempenho dos atletas?
Não, eu já falei antes que ajuda, né? Mas assim, nós temos que viver a nossa realidade hoje. A nossa realidade hoje é o padrão, né, de grandes marcas do futebol, padrão PSG, padrão Barcelona, e que são desenvolvidos aulas de tática, aulas de jogo, né? Grupos de rondos, algo mais para se preencher o horário e desenvolver uma filosofia de um clube, de uma escola desse país, do que mesmo desenvolver o atleta, desculpa, eu falo atleta, mas desenvolver o garoto, né? Desenvolver o futebol. Por exemplo, no Barcelona, volto a falar do Mourinho, que ele está aí, era proibido um contra um. E qual é a nossa maior característica do futebol, né? É o drible, né? É o poder da solução do problema num drible. Então, como é que a gente vai hoje colocar nosso produto de exportação, que é o jogador que dribla, treinando numa escolinha do Barcelona que não se permite driblar? É algo que as marcas são muito fortes, a internet está aí, a TV a cabo está aí para trazer a informação que a gente não tinha na nossa época, né? Quantas vezes a gente saiu de uma pelada, teve um lance de um jogador, por exemplo, vou falar que você fez uma jogada, um gol de letra, e a gente, falava a semana inteira daquele gol de letra. Hoje não tem mais isso, hoje se fala do gol do Neymar e vou te falar que se fala um dia. E as escolinhas, nesse momento, no dia seguinte, já desenvolve outro lance, outro papo, e sempre um papo de conjunto. O futebol ficou voltado muito para o sistêmico, muito para essa estratégia, e eu não sou muito fã disso nas escolinhas, não. Gostaria de ver e trabalhar com atletas mais coordenados, desenvolvendo todos os fundamentos de domínio, passe, poder trabalhar com as duas. Cara, eu treino um profissional do Bangu e no meu elenco vamos falar de 30 jogadores, vou diminuir para 30, tem 44, mas o meu elenco de 44 atletas, eu devo ter no máximo 8, 9 atletas que tenham a perfeição de todos os fundamentos com as duas pernas. E isso é ruim. Uma vez, conversando em 2007, quando eu estive no Real Madrid, que eu fiquei um tempo com o Cicinho lá, eu conversei com o Zidane muito rápido, ele fala um português arranhado, eu não sei falar francês ainda. E eu perguntei para ele qual era a diferença dele, né? E ele falou, eu jogo com as duas pernas. Eu estou sempre um segundo na frente dos caras. Eu consigo raciocinar com os dois lados do cérebro, eu consigo ver a movimentação. E hoje em dia não se vê mais um paredão, tirar os paredões da escolinha. Paredão, para quem não sabe, era aquele muro que ficava no centro de treinamento aqui no Rio de Janeiro, lá em Pinheiral, o João Avelange, eu pedi em 2011, isso na construção, eu era treinador. Estava saindo de jogador para treinador, eu pedi para que fizesse, está lá até hoje. Mas pouca gente usa, na pré-temporada, fiz pré-temporada lá, tinha o Juliano, lateral, o goleiro Matheus e mais um lá, o outro Matheus Silva e eu, brincando no paredão junto com o meu auxiliar Wagner Duarte. Pouca gente desenvolve essa perfeição do passe, do domínio. Tiraram também a bolinha de borracha. Tá aí o Wellington, cara. O Wellington, o goleiro, entrou aí. Eu tenho que ler esse cara, porque esse cara é o atleta mais exigente que eu trabalhei, goleiro multicampeão no futebol de areia. Tive o prazer de trabalhar com o Edu Castilho. Nunca vi o cara treinar tanto. E hoje ele é profissional. Ele ele joga beach soccer pela seleção de Portugal, né? E ele está aqui confirmando a questão do gesto, do cabeceio, da impulsão. A gente não tem nada, não se treina. Acredito que na oficina dele lá de futebol, a escolinha, a universidade que ele montou de futebol, se trabalha isso. Eu vi alguns lances, tive o prazer de jogar contra ele profissionalmente lá, do projeto dele, né? A gente tirou até o Michel, que está no Boa Vista hoje aí, como grande destaque. Ele tirei lá do projeto dele, no jogo Boa Vista e Projeto. Eu acho que a gente precisa focar mais aqui no Brasil nessa questão de fundamentos na base. Tá? E o Rony Corrêa, também auxiliar
Rogério Corrêa Português, que é também dono de um projeto de escolinha, faz bastante trabalho desse tipo de trabalho que eu estou falando, de fundamentos, cognitivo, de coordenação motora dessas crianças, que elas precisam disso nesse primeiro momento. Então, o Henrique dizendo aí que tem razão. Obrigado, Henrique. Mandar um abraço também para o nosso amigo aí, meu compadre, o Teotônio, que é o Caixote, nosso companheiro de dominó, grande Caixote. Meu cliente. Então, Edu, aproveitando aí esse gancho que você deu da sua passagem lá no Real Madrid, uma visita que você fez lá, para Sicília, naquela época, eu me lembro que você me contou uma história que agora acho que vai ser interessante dentro desse assunto, porque aqui também, igual você estava falando, não adianta, nós somos brasileiros, moramos no Brasil, e o futebol tem que ser o brasileiro, não adianta você querer ensinar a criança brasileira uma metodologia europeia, que você vai estar tirando ela do DNA dela. O brasileiro é irreverente, o sul-americano é irreverente. E isso são características, não só de... Nós aqui, nós somos um país continental. O futebol no Rio de Janeiro se joga de uma forma que é cadenciado, você joga aqui em Brasília, que é força, você joga lá no sul, é força. Cada região tem um método, uma metodologia, uma forma de se jogar. E na Europa é outra forma, mas dentro da Europa mesmo a gente tem essa diversidade, essa diversificação de metodologias. Você me contou uma vez na época um papo que você teve com o Cannavaro. O Cannavaro tinha vindo da Copa do Mundo da Itália, como foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo pela seleção da Itália, né? Conta essa história aí pra galera, porque isso tem muito a ver também com isso, né? O cara, mesmo profissional, ele sai e vai jogar num outro mercado e ele sente a diferença. Conta pra galera aí a história do Cannavaro, se você lembra. Lembro, claro. Pô, isso é um aprendizado. Falar primeiro, só responder o Wellington aí, que ele estava falando que as pessoas eles procuram projeto porque nos clubes eles exigem o imediatismo, o resultado. No início a gente já falou aqui, Wellington, que eu e o Léo somos contra as competições nessas idades de meninos, de escolinha, de 7 a 13 anos. A gente é a favor do desenvolvimento dos atletas e de jogos esporádicos, né? Claro, um torneiozinho ou outro, mas competições que envolvam camisas, uniformes de time, eu não aprovo, né? Eu acho que tem que trabalhar o desenvolvimento do menino, da criança. E a questão do Cannavaro é que era muito simples. O cara era o melhor um ano antes. Foi eleito o melhor zagueiro do mundo. E o treinador dele era um italiano, Fábio Capello. Ele tinha na frente dele Gravesen, que era um volante dinamarquês muito forte na marcação, e Emerson. Eram dois volantes do Real Madrid na época. Do lado dele, um garoto surgindo, que já é uma realidade, que é o Sérgio Ramos. E ele, o cara melhor zagueiro do mundo, Roberto Carlos. E lá do outro lado, Salgado. Pô, é um sistema de contenção, são 6 jogadores de contenção muito forte, né? E aí eu perguntei para ele, mas por que vocês estão tomando muito gol? Aí ele falou que na Espanha se toreia muito. Ele vai cercando, né? Ele queria dizer que na Espanha se cercava muito. E na Itália eles agridem a marcação, eles andam para frente, E aí o Casillas, que era o goleiro da seleção da Espanha na época, e capitão do Real Madrid, ele pedia para que seu time voltasse. Então ele se sentia mal nessa marcação por zona, essa marcação que toreia o adversário. Ele gostava de agredir a marcação. O seu som é que... Eu acho que o seu som ficou muito baixo. Se o pessoal tiver... Agora melhorou, agora ficou legal. Tem umas perguntas aí. Tá passando as perguntas boas. Vamos aí. Vai vendo aí, vai respondendo, Du. Fica à vontade. O Wellington mandou uma aí, ó. Obrigado, Saraiva. Obrigado aí, Aguiar. Então é isso, a diferença de marcação. O italiano, ele sobe para dar o bote, ele foi treinado assim a vida inteira na Itália, né, desde a escolinha, e teve que ir para a Espanha, não teve muito sucesso na Espanha.
porque a marcação exigida pelo goleiro e pelo zagueiro que jogavam do lado dele, que era um jovem na época com potencial, que depois se tornou o maior vencedor do clube, que é o Sérgio Ramos, eles exigiam que se toreasse, retardasse a marcação, não agredisse a marcação. Então, isso aí é uma prova. De não se ter, desculpa, com todo o respeito àqueles profissionais que trabalham nessas escolinhas de grife, de Barcelona, de Paris Saint-Germain, mas eu sou a favor das oficinas, não só dos meus amigos, que eu sei que trabalham de maneira correta, mas as oficinas brasileiras de futebol, as escolinhas brasileiras que possam fazer esse trabalho menos sistêmico, mais voltado para o desenvolvimento das crianças. Que a gente possa aproveitar mais o DNA dos nossos jogadores, né? Que o nosso sistema de jogo, o Josualdo dos Santos, né? Que está o treinador do Santos hoje, ele está passando por uma cobrança imensa devido ao quê? O DNA do Santos, a torcida do Santos gosta daquele futebol jogado, de menino que dribla, do 1 contra 1, igual você falou. E ele veio de Portugal trazendo uma metodologia dele, um sistema de jogo que não se encaixou nisso. É diferente, não quer dizer que é boa ou que é ruim. Só que ele está fugindo do DNA do Santos. E a gente não pode deixar as nossas escolinhas, as nossas escolas, perder o nosso DNA, nossas crianças, as qualidades. Naquele Barcelona, Edu, a gente está falando do futebol para criança, para a escolinha, mas tudo isso vai refletir lá na base. Muitas coisas que são cobradas, que não deveriam ser, muitas coisas cobradas nas escolinhas hoje, tem treinadores que não são treinadores, acredito que não estão totalmente preparados para trabalhar com crianças, que eles veem as coisas acontecendo no profissional e os caras querem fazer com as crianças. Entendeu? Para você ver, aquele Barcelona que tinha o MSN, era Neymar, Messi e Suárez. Se você pegar o trio de ataque, que era o tridente, que chamavam, eram esses. São o quê? Sul-americanos, né? São Sim. Os 3 sul-americanos. Aí você pega dali para trás, são todos o quê? Europeus. O que o Barcelona tinha? Aquela forma do tic-tac, né? De chegar o jogo apoiado. Mas quem é que resolvia no terço final do campo? Esses caras tinham que ficar tocando um para o outro, dava bola no Neymar, no Messi, era verticalização, os caras iam dentro, no 1 contra 1. Então, o que acontece? Eles valorizam, a Europa nos valoriza o futebol sul-americano, o futebol brasileiro, justamente por isso, porque nós temos isso de diferente dos outros, que é a criatividade, que é o mano a mano, 1 contra 1. E aqui no Brasil está tentando tirar isso, que é a nossa melhor qualidade, estão tentando implementar nas escolinhas que as crianças parem de fazer isso. Quer dizer, os caras lá têm uma metodologia muito boa, então por que eles têm os sul-americanos lá nessa faixa de campo para resolver? A gente tem que entender que nem tudo que serve para lá vai servir para cá. Nós temos o que eles não têm. Eles deram um jeito de resolver porque eles não têm o que a gente tem. Nós temos a qualidade para resolver. Você está entendendo? Concorda comigo ou não? Você tem alguma coisa para falar aí? Não, concordo. Eu só mandar um abraço para o Guilherme Bergamo, que entrou aí. O Acosta falou aí que mandou 2 mensagens para você. Mandou, mas de 1 minuto. Como é que eu vou ouvir o som dele aqui de 1 minuto? Chiquinho Lima também entrou. Escreveu aqui agora, deixa eu ver. O coach Éder está aí falando que as crianças têm que se divertir. Concordo, já falei aqui que tem que se divertir, não tem que competir nessa época. E por isso que eu sou contra essa globalização dessas escolinhas, né? Você não vai formar um atleta para jogar no futebol brasileiro, com todo respeito àqueles que trabalham. Pô, eu tenho admiração por André Barreto, que trabalhou na escolinha do Paris Saint-Germain, e ele era engessado para fazer aquilo ali, ele tinha que cumprir aquele treinamento que era imposto, né? Eles faziam até um curso. Pode falar não. Faziam até um curso lá na academia do Paris Saint-Germain, mas eu acho que é uma coisa muito mais voltada para ocupar a grade dele, né? Do que para desenvolver os meninos. Não concordo
esse tipo de treinamento sistêmico, tático, com essa idade não. De 7 a 13 anos, como diz Getúlio Abreu, os garotos ficam robotizados, né? De 7 a Certo. 13 anos, esses garotos têm que brincar um pouco mais, eles têm que desenvolver mais o cognitivo deles. Mas, Eu, assim, Edu, eu concordo com você em parte. Assim, uhum. que tem que ter a parte lúdica da brincadeira, tudo isso, mas eu discordo da parte de que você ir colocando, mas tudo na sua devida proporção. A iniciação da tática, da parte sistêmica, e iniciar as crianças, porque essa fase é a fase que eles estão captando mais informações e eles conseguem. Eu cito aqui para os meninos aqui, que eu peguei uma vez um time da Taça das Favelas, de menino de 17 anos, que eu fui passar para eles um treino, eu virei para eles, olha, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Aí até brinquei com eles, que isso foi, óbvio, uma brincadeira, brinquei com eles. Qual é, professor? Eu falei assim, a boa é que os meus jogadores no Gama, na época que eu tive lá com o Eduardo como auxiliar técnico, eles não conseguiam fazer isso aqui de primeira, esse treinamento que eu estou dando. Aí, pô, professor, então é difícil. Eu falei assim, não, mas eu tenho a boa agora. Aí, qual? O meu sub-9 da minha escolinha faz. Aí os caras, pô, professor, tá de sacanagem. Não, então vamos fazer aqui. Os caras demoraram 40 minutos para ter o entendimento daquele treinamento de movimentação. As crianças de 9 anos, elas pegaram aquilo rapidamente. Elas estão sem vício, com a cabeça fresca. Então eu acho que o certo é a dosagem. É a dosagem certa, de acordo com a categoria, você fazer a inserção do conhecimento de acordo com o nível do seu elenco, da sua escola, e você ir implementando isso. Porque você também não começar, não fazer uma iniciação de uma criança de 9, de 11, de que ela tem um posicionamento, quando o time estiver atacando, você vai ter que posicionar aqui, assim, assim, assim. Não que isso seja uma regra, hoje você vai jogar aqui, porque eu até prezo por isso, mas amanhã você vai jogar no ataque, porque até os 13 anos a gente não pode, não é aconselhável você definir posições para crianças. Né? Mas se você começar a dar orientações para ela, ensinar, quando você for jogar aqui isso, são coisas básicas, que são informações que não vai influenciar negativamente no desenvolvimento dela. Mas ela, sendo uma criança que perceptiva, que tem um cognitivo bom, aquilo já vai ajudar bastante ela para frente. Mas eu concordo com você, porque nessas escolinhas, principalmente na FCB Escola, lá, meu irmão, o menino não podia nem rir. Podia nem rir. Era complicado. Você tinha horário, um meião, dois dedos abaixo do joelho, camisa para dentro da calça, para ir beber água tinha que ir em fila. É todo sistêmico realmente. Eu acho que isso aí robotiza as crianças. Mas a parte de inserção de ensinamento táticos, tudo isso, eu acho que é válido. E deixa eu ler aqui que o Acosta mandou aqui um texto aqui, ó. Ele pediu, quer saber qual a diferença do professor Eduardo, treinador, para o jogador que era muito doido, muito louco. Que agora o treinador está muito tranquilo, mas que antigamente era um jogador muito louco. Ele está querendo saber qual que foi, aí ó, para resolver o jogo. O que você acha, o que foi que te acalmou dessa forma? Um abraço pro Denis aí, blindado. Obrigado. Cara, o que me acalmou foi a vida, né? Quebrar a pedra do jeito que eu quebrei na carreira. E hoje eu acredito muito na liderança pelo exemplo, né? Eu não posso exigir e nem pedir para que os atletas tenham, de repente, os destemperos que eu tive, porque eu tive que pagar por isso, né? Tive algumas suspensões, tive alguns problemas que não servem de exemplo para esses garotos hoje. O mundo mudou, eu me considerava um goleiro mediano, mas essa minha agressividade me colocou um pouco além daquilo que, de repente, minha qualidade técnica poderia me colocar, né, me posicionar como goleiro. Pude jogar em grandes clubes do Brasil como titular, não só passei pelos clubes. E eu
como característica de força, o goleiro de força era um cara bem corajoso. Tem duas passagens aqui que ele está pedindo. Uma ele está pedindo, a outra eu vou pedir para você contar. Mas a conversa não é de escolinha? Nós não temos que passar para o público o conhecimento da escolinha. Já mudou, já acabou? Só essas duas só. O povo gosta de resenha, né? Não, tem que dar uma resenhada. Aumentou a audiência. Você passar aqui, o pessoal está aqui cutucando. Vai, fala mais que está comentando, está aumentando. Aqui, ó. Aumentou a resenha. A Coxinha está pedindo para você falar. Eu queria que Eduardo fale um pouquinho do time de 2007 que nós jogamos, que foi um time histórico. Aquela vitória que vocês tiveram em cima do Santos, lá dentro da Vila Belmiro. Ele queria que você contasse um pouquinho sobre isso, porque todo mundo aqui é da bola, mas gosta de resenha também. Não entra só para ouvir de escolinha, não. Conta essa resenha aí, pô, é da bola. É experiência para as crianças, para os professores contar para as crianças. Eu voltei para o Náutico em 2007, né? Eu estava na Grécia, voltei para o Náutico, o Acosta já estava lá, o time era o último lugar, e assim, o último lugar com 12 pontos, né, para sair, né, da zona de rebaixamento. E enfim, era um time que se entendia muito no vestiário, né, que se doava. Trave alta! Se doava muito, a gente tinha um treinador em ascensão na época, o Roberto Fernandes, mas a gente se entendia muito mais na atitude, no olhar, né? Eu acho que é outro lance também que não se deve perder, não se deve tirar dos atletas brasileiros, né, cara? Tirar esse poder de decisão do atleta é muito ruim. Nesse ano que o Acosta está falando, em 2007, a gente levou muito mais no vestiário, né? Pô, você sair da zona de rebaixamento, você está 12 pontos para sair. São 4 jogos. A gente teve o recorde de vitória junto com o líder, campeão, acho que foi o São Paulo. Não lembro se foi o São Paulo campeão. Mas o líder era o São Paulo na época. Aí a gente teve 6, 7 vitórias seguidas. Um time que era o último lugar. E assim, vitórias de dar de 5 no Cruzeiro, que era vice-líder, meter 5 no Atlético Paranaense, vitórias expressivas, ganhar do Corinthians 3-0 no Morumbi, ganhar do Santos na Vila Belmiro. Nós não tivemos qualquer vitória, nós tivemos vitórias expressivas. Ganhamos do próprio São Paulo lá nos Aflitos, com 2 gols de Acosta, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ganharam do Corinthians também, ele está dizendo aqui, ó, fala, ganhamos do Corinthians também. Ele foi artilheiro e melhor jogador do brasileiro, junto com essa questão da agressividade que os atletas tinham e do incentivo que nós demos um para o outro dentro do vestiário. Eu acho que isso não desenvolve nessas escolinhas europeias, certo? Essa questão do poder de decisão do atleta, esse poder de decisão já vem desde a nossa época que a gente jogava bola na rua, que a gente, entendeu? Não queria nem saber o que estavam falando lá de fora e vamos jogar e vamos ganhar. O espírito de liderança, né? O espírito de liderança que você sempre teve, você acho que não era o nosso capitão, até por ser um cara muito explosivo no nosso time. O capitão acho que era o Irá. Na escolinha. Mas quem que era o cara, o termômetro do nosso time sempre foi você. E sempre estava mais de 40 graus. O Irá não é nem mais capitão, é comandante hoje aqui no Rio de Janeiro. Hoje é o major. E comandante. Tenente-coronel, já foi para tenente-coronel. Já subiu? Cada vez que eu ouço falar dele, ele subiu uma patente. Agora, uma outra historiazinha para a gente finalizar essa parte sua da sua carreira e a gente voltar para a gente finalizar. Não, só mais uma que essa é interessante. Não era escolinha? Pô, o escolinha, gosta, mas essa... Cara? Eu tô te botando na boa, os caras estão tudo aí, ó. O Wallace botou isso aí, Léo, a resenha. Não, mas só essa. O que precisa aí, seu filho? Querem resenha, né? Meu filho, você que fez ele me deu para eu adotar, né? No Botafogo Rodrigo Yuri também. Jogador com potencial e agressivo aí, né? Aquilo que eu falo, que a gente tem que manter a agressividade dos atletas. Não pode podar os atletas. Não pode driblar porque tem que tocar pro lado, porque meu sistema é tic-tac. Pô, ainda mais em escolinha. Pelo amor de Deus, vai driblar, meu filho. Vai brincar, vai pra cima, faz o gol. Então, e você tá querendo robotizar a nossa live. Não tá querendo que a gente fale sobre a resenha. Tá querendo que a gente fique só... Não, é rapidinho, Edu. É porque você falou do Roberto Fernandes.
Aí todo mundo que cita algum nome aqui, eu gosto de falar uma resenha. É uma resenha do quando o Náutico foi jogar contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, Copa do Brasil. Não, calma. O time perfilado, que a torcida começou a gritar. Ah, é Eduardo! Não, a resenha do Roberto Fernandes melhor foi que ele soltou agora aqui no curso da CBF, que ele fez comigo. Ele virou o professor e falou assim, cuidado com esse quadro aí, que isso aí é doido. A gente jogou um jogo contra o Atlético Mineiro, e aí o Coelho, que foi até treinador agora, meu colega de turma também, pessoa sensacional, treinador do Corinthians, salvou o Corinthians ano passado, e o Coelho bateu uma falta, a bola desviou lá no meio da área, lá e entrou, né? Mas só que bateu em mim, saiu devagarzinho, e aí entrou lá naquele vestiário, todo mundo chateado, que estava jogando bem, mas eu falhei no gol, né? Todo mundo achando que eu tinha falhado. Aí o Roberto Fernandes pegou o quadro lá, botou, não sei o que, esse que lá, vai ser assim, a gente vai ganhar assado, porra, taticamente o time tá bem, mas se não fosse meu goleiro, porra, tomar um frango deles, ele deve ser atleticano mesmo. Aí já viu, né? Peguei o quadro, ele saiu correndo, taquei o quadro na direção dele. Vamos lá, mas antes dessa aí, teve outra que levou ele a ter esse pensamento aí. Ele achava que... Quem me contou acho que foi o Cabeça que falou. O Náutico entrou em campo, Copa do Brasil, aí tocar o hino nacional, vocês perfilados. Aí a torcida começou a gritar assim, é Eduardo, aí todo mundo com a mãozinha para trás. Na hora que a torcida do Galo começou a gritar, Eduardo, aí tu levantou assim, deu um tchauzinho. Aí o Roberto Fernandes falou lá no banco, fudeu, perdi meu goleiro. Sabe nada. Eu tava alegre e feliz com o reconhecimento da torcida Atlético Mineiro. Olha o Bartozinho aí, entrou aí. Não tem nada disso. Eu quero falar com o Rui também sobre esse movimento, desse bom senso que ele entrou aí tem uns 4 anos atrás, que eu falei para ele que não ia dar em nada, só ia promover advogado e político. Ele virou advogado. Tá aí. Ele virou advogado. Agora tá aí os jogadores aí agora precisando de assistência, de auxílio, todo mundo perdendo emprego, não entra ninguém. A gente vai falar de escolinha? Não vai. Não, a gente vai voltar para a escolinha agora. Não, foi só de uma resenhinha, velho. Olha aí como é que aumentou para 18. Já falei de escolinha, já falei de resenha. Até meu filho, Rafael, entrou aí. O Rafael é gente boa. Daniel Alegria. Aí, falou do Roberto Fernandes, entrou o auxiliar do Roberto Fernandes, Daniel Alegria. Lá tá vendo? Aí mandou a gente ficar de olho em nós para ver o que a gente fala. Ainda bem que a gente já falou agora que ele entrou. Mas o Rafael é o único cara que faz churrasco de fandangos, é o teu filho Rafael. Ô, Edu, eu quero. Vamos citar. Já agora, até acabou, né? Já até acabou a live. Acabou. Falta 15 minutos. Cara, calma aí. Já falamos tudo. Não, agora nós vamos falar do assunto sério. Olha o Rafael rindo aí. Aquela vez nós deixamos ele preso. Aquela vez que nós deixamos ele preso em cima do telhado do banheiro e foi pegar a bola, ficou preso. Não, vamos falar aqui de coisa séria agora. Então, cara, fala você então, vai. É escolinha, tem que aprender a se virar. Ficou lá no telhado, tem que aprender a descer. Pai, pega a bola, botando ele em cima do telhado. Ele jogou a bola, a gente saiu jogando. E eu! Dá teu jeito aí. Não, mas vamos falar do assunto sério agora. Até que enfim. Eu tô vermelho de tudo. Aí manda a Costa, entrar numa live uruguaia, quer fazer pergunta de goleiro. Acabou esse negócio de goleiro, agora é treinador. Sabe qual a Costa tá jogando até hoje? Ele fala que ele tem 42. Tá enganando. A última vez que eu comprei uma passagem para ele voltar para o Uruguai, ele pediu para comprar, que ele me deu a data de nascimento, ele já tinha 44, deve ter uns 6 anos. Ele diz hoje que tem 42 nos clubes que ele joga. Entrou o Bartozinho, que jogava com a gente na escolinha também do JJ, um fenômeno na escolinha. Bartozinho é uma figura. Eu tive com ele algumas vezes lá em Fortaleza, lá, pô. Mas vamos lá, Edu, vamos voltar aqui para a gente finalizar aqui o assunto da escolinha, um assunto que eu acho que a gente já deve ter passado por isso algumas vezes e muitos professores passam, que é a parte do aluno precoce, né, cara? Que tem muitas escolinhas que identificam alunos precoces, aquele aluno que cresceu muito, aquele aluno que chuta muito forte,
E aqueles alunos, geralmente, eles são utilizados para um resultado imediatista, né, cara? Pô, o moleque chuta muito forte, joga futsal. Pô, pegou a bola, chuta, toca pro fulano, e fulano chuta pro gol. Isso aí, no seu entendimento, atrapalha o desenvolvimento do aluno, desse aluno precoce? Claro. Primeiro que volta a falar nessa questão do resultado. Por exemplo, você tem nesse exemplo, né, você tem um jogador forte, um garoto forte, mais alto que os outros e que chuta forte. Então, você não está desenvolvendo futebol na escolinha, você está usando a força dele para se ganhar jogo. Exato. Você poderia desenvolver com esse atleta, o professor, eu, se fosse o professor dessa escolinha, usaria ele para desenvolver a marcação dos garotos, para desenvolver até nele o drible, que de repente ele tem um chute forte e não dribla, né? Não dribla bem, de repente ele não domina bem. E isso que é o mais importante. Cara, quando tiraram bolinha de borracha da maioria das escolinhas aí, desses clubes de base, eu fiquei muito triste. Eu uso até hoje no profissional. No Bangu, no caso, não tem, mas no último clube, o Boa Vista, eu pedi para comprar 30 bolinhas de borracha. Até para o controle da bola, né, o domínio do atleta com a bola. Que o principal na escolinha, que as pessoas não estão entendendo, que aí eu bato nessa tecla há muito tempo, é desenvolver o cognitivo do atleta, é desenvolver a formação do jogador, a qualidade, perdão, fugiu a palavra aqui agora, os fundamentos, né, do atleta. E é nessa idade que tem que colocar conteúdo nesse sentido. Bota a bola, bota ele para dominar com a direita, bota ele para dominar com a esquerda, bota para dominar com o pé, dominar com a coxa, dominar com o peito, cabecear, fazer todo o gesto técnico. É nessa idade. Essa idade não foi feita para se ficar falando, pô, marca aqui, marca ali, chuta no gol, vamos ganhar jogo. Não é isso. Não é isso que eu acredito que tem que ser feito nas escolinhas. Não tem que se preocupar com jogos, com vitórias. Isso é para ser feito quando ele for federado, quando ele sair dessa etapa de escolinha, quando ele for para uma questão de clubes, de disputar campeonatos, já numa fase mais amadurecida. Mas eles têm que chegar, as escolinhas servem para isso. Os jogadores, os garotos, no caso, eles têm que chegar com uma qualidade um pouco melhor. Eu tenho recebido, estou aí com o professor Manuel Neto, dando os parabéns, obrigado, professor. Eu tenho recebido muitos atletas na base, no profissional, com a qualidade técnica ruim. Essa é a grande verdade. Mas, taticamente, sabendo se posicionar. O sistema de jogo eles conhecem, as funções dele tática eles conhecem, mas o principal, que sempre foi a característica do jogador brasileiro, da técnica, a gente está carente. Parece que nós estamos invertendo com os europeus, né? Parece que a gente está invertendo, que lá o problema deles era esse, né? Mas e a gente não tinha esse problema, né? Aí eu volto a falar sobre o sistêmico, sobre essas escolinhas, porque eu sou contra essa escolinha de Barcelona, Paris Saint-Germain. Eles jogam do jeito deles. Um ou outro tem a qualidade do sul-americano, ou se contrata um sul-americano para se jogar numa linha de ataque, para se jogar numa área que tenha 1 contra 1, ao lado de campo e tal. A maioria dos jogadores europeus jogam de acordo com as escolinhas deles. 1, 2, movimenta, sai em diagonal, recebe, vem atrás da linha da bola, vamos chegando, cada um fazendo no máximo em 2, 3 toques. E isso não é a característica do futebol brasileiro. Nós estamos perdendo para os times taticamente falando, de estratégia, de sistema de jogo, porque nós não temos mais a nossa qualidade técnica que sempre nos colocou à frente deles. É aquilo que a gente estava falando, do campo de pelada, do futebol de areia, do futebol de salão, do campo que tem buraco na rua, do golzinho de pedra, entendeu? Daquela solução de problemas que a própria rua nos oferecia para resolver. E isso a gente perdeu. Hoje a gente coloca nosso filho de 7 anos
numa escolinha do Barcelona e fala, pô, meu filho tá na escolinha do Barcelona. Chega lá, só trabalha 1-2, 1-2, todo mundo sobe, bloco alto, bloco baixo, rondo, bobo, que é o nosso bobinho, mas lá é rondo, não pode nem se mexer, a bola tem que vir aqui. E não evolui para jogar o futebol. Verdade. Falo sem medo de ser criticado. As escolinhas, elas têm que ser voltadas para o futebol brasileiro. Tem que se voltar com bolinha de borracha, tem que se voltar com paredão, para o garoto bater bola no paredão, tem que se voltar nos jogos de 1 contra 1, 2 contra 2, golzinho, acerta a trave, essas coisas que o brasileiro tem que voltar a se destacar na parte técnica. A gente perdeu o destaque porque a gente desde a escolinha já trabalha a parte tática. Infelizmente, já joga campeonatos. Aproveitando que você falou e inserindo, para você ter uma ideia, na minha escolinha eu trabalhava a parte tática, como eu falei para você. Mas sabe como que eu trabalhava a parte tática com meus alunos? Você não imagina. Eu trabalhava a parte tática com eles simplesmente no aquecimento, cara. No meu aquecimento eu fazia um pique bandeirinha com eles. Eu fazia um pique bandeirinha. O que é o pique bandeirinha, cara? Nada mais é do que tática. A gente antigamente brincava, a gente lutava, ó, tu vai por ali, por aquele lado, que eu vou por aqui. Quando tu correr, eu vou correr junto. E eles não tem que pô, aquele cara mais rápido. Isso é tática. O que é tática? Gestão do espaço de jogo. Quando a gente era criança, a gente brincava de pique bandeirinha, de polícia e ladrão, a gente fazia nossas táticas, a gente fazia nossa gestão. E por isso que eu estou te falando, quando a gente fala a palavra tática, eu acho, por exemplo, a minha opinião, eu acho que dá para introduzir a parte tática dentro de uma escola para crianças, mas dessa forma, igual você está falando, uma brincadeira. Mas é porque você é formado pela escolinha de futebol do Barcelona. Não, do Barcelona. Aí você quer colocar a parte tática. Beira-Lago, escolinha Beira-Lago. Mas você é um cara da escolinha do Barcelona, professor do Barcelona. Então, porque lá no JJ a gente corria atrás da bola. Sim, sim. Entendeu? Mas a gente brincava, se divertia, posicionava, então, mas não dessa situação de marca em 2 linhas de 4. Porra, quando a gente tomamos um carrinho aí, ó. Tomamos um carrinho aí, olha aí, ó. Caixote manda um alô pro Caixote aí, já mandamos um alô pra você, Caixote. Mas quer entrar agora, pô? Então, Edu, mas aí, vamos passar o assunto, tá só aí, faltam 8 minutos. Entrou uma... Tudo bem, mas vou aproveitar para eu defender minha teoria. Entrou uma jogadora de futevôlei, lá de Recife, a Renata. Hoje ela é craque no futevôlei, mas ela foi aprendendo com repetição, com gesto, faz de novo, bota a chapa, acerta no analítico. No analítico, claro. E é isso que deve ser feito nas escolinhas. Porra. Não, eu tive uma briga boa, né? A briga quando a gente faz um debate bom com o professor Gibson, não sei se ele foi seu professor na CBF também, que eu perguntei ao Gibson por que a gente, porque pela IEU, né, pela iniciação esportiva universal, não se pode usar o treino analítico. Mas como não pode, cara? Eu estou numa situação de jogo, eu tenho meu zagueirinho que ele não sabe cabecear, você joga a bola, ele pula igual um Teletubbies. Como que eu vou ensinar para ele? É durante o treino, jogando a bola para ele. Mas esse é o professor que deve reclamar quando o jogador dele, do time dele, o zagueiro, cabeceia errado. É o mesmo professor que reclama. Pô, o cara não sabe cabecear, mas quando tinha que aprender a cabecear, ele queria fazer trabalho tático. Entendeu? Então, eu sou a favor do treino analítico bem elaborado, bem trabalhado. O treino analítico sem fila, o treino analítico divertido para criança. Estamos falando para criança. Estamos falando para criança. O assunto é escolinha. Escolinha. A aposta que desviou o assunto. Entendeu? Então, outra coisa que eu quero falar. Caixote, tá travando a tua internet, tu fica botando a culpa na gente que a gente não mandou alô pra tu, né? Bota crédito, cara. Bota crédito nesse celular aí, pô. Então, aí vamos partir agora aqui. Acho que você não sofreu com isso, Edu, que você nasceu no mês 7, né? Sim. Ou no mês 2? Mês 7, né, que você nasceu, 7, né? 7. 2/7 de 1900 e... Pode falar o resto, porque depois 77. que para... Porque o Acosta nasceu, acho que em 69. Aí... tem um problema sério no futebol brasileiro, que é o problema do efeito da idade relativa, cara.
eu fui perceber isso, e eu não sei nem se você já percebeu, eu acredito que sim, que você deve ser um estudioso, você deve ter percebido. As bases hoje, eu peguei a súmula do Sub-20, que eu fui assistir o Mundial brasileiro que teve aqui, né, do Sub-17, não foi? Que o Brasil foi campeão? Foi Sub-17, né? Sim, Eu sim, aí em eu fui Brasília. assistir. Aí, nessa resenha, ninguém bebe nada. A Costa. Ó. Aí, eu fui assistir. Cara, eu tive uma surpresa, assim, para mim não foi tão tamanha, porque eu já vim estudando sobre isso. De todas as duas equipes, eu encontrei 4 jogadores somente nas duas equipes, inclusive contando o banco de reserva, disputando o Sub-17, que tinham data de nascimento do meio do ano para lá, quer dizer, do mês 7 para baixo, só tinham 4. Eram 18 jogadores de cada equipe, 36 equipes, tinham 4, cara. Entendeu? Então, a gente percebe quantos jogadores perdem oportunidades pelo fato de terem nascido. E justamente porque, o que leva a isso? Porque é mais contato com a bola, é mais treino, é mais brincadeira Mais na forte, base. né? Esses alunos se tornam esses iniciais alunos, né? Depois, quando vai subindo de categoria, pelo simples maior quantidade de contato com a bola, de treinamentos, esses caras, eles se desenvolvem muito mais. Então, a gente tem perdido, numa média, se a gente for pegar por essa equipe aí, botar que eram 33, dá 10%, né? 90% dos possíveis atletas, que são as pessoas que ingressam nessa tentativa de ser, são perdidas pelo fato de nascerem no segundo semestre, cara. O que você tem para me dizer? Você já tinha ouvido falar sobre isso? Não, claro. Graças a Deus apareceu um tal de Messi, né? Senão ia ter muitos mais perdidos. Porque nessa época que o Messi surgiu, já estavam acabando com os jogadores de qualidade pequenos, baixos, né? Já queriam jogadores fortes, altos, com contato físico, jogar segunda bola, bola parada, futebol europeu. Cara, assim, nesse nível que você falou, é um nível de altíssimo, né? O maior nível de competição numa categoria, na Copa do Mundo, Sub-17. Claro que alguns treinadores prezam pela força, condicionamento físico do atleta, se leva, mas o jogo mais importante para o Brasil, que foi contra a França, foi decidido numa qualidade técnica do jogador. Um passe longo, uma jogada que sai pela esquerda do atleta, que corta para a direita e bate. Usa o gol do Lázaro? O fundamento das duas pernas, que a gente tanto exijo no futebol das escolinhas. Em relação a esses campeonatos de alto rendimento, sub-17, sub-15, geralmente os treinadores eles queimam realmente muito talento, porque eles optam pela força, né? É uma pena. Mas beleza. É aquela questão que a gente não pode usar na escolinha. Na escolinha a gente está para desenvolver o talento do atleta e não ganhar jogos. É isso que eu venho batendo a torta direita em quem vier pela frente, porque eu não consigo acreditar que o cara monte uma escolinha para ser campeão e não para desenvolver o talento do futebol dos meninos. Ou até criar o caráter dos meninos. Olha só, falta 30 segundos, só te agradecer que vai faltar 30 segundos, vai cair a live, te agradecer pela presença, mandar um beijo grande para você e boa sorte e parabéns ao Bangu pelos 116 anos completados hoje. É verdade. Obrigado aí você pela oportunidade, obrigado a todos, tá? E vamos ver se a gente marca mais resenha dessa aí. Na próxima vez, então faz a resenha. Só resenha próxima.